Eu estava com bastante dificuldade de escolher o tema, né? E na primeira live que eu fiz, eu acabei falando um pouco sobre os pais, os avós, né? Os nossos ascendentes. E hoje eu resolvi falar um pouquinho das crianças, né? Vamos para tentar migrar para o outro extremo. Mas antes de a gente começar a falar um pouquinho, né, do tema de hoje, eu gostaria de convidá-los para a gente fazer a nossa prece inicial, né? A nossa conexão com a espiritualidade da casa. Eu sempre recomendo que para aqueles que conhecem a nossa casa, e mesmo aqueles que nunca estiveram, mas tente imaginar o nosso centro espírita, as nossas instalações, a nossa espiritualidade amiga, esses amigos incondicionais, que sejam os trabalhos presenciais ou não, eles preparam todo o ambiente de trabalho, direcionam energias e vibrações a todos nós, para que nós possamos ter reflexões construtivas, compartilharmos sentimentos, com o objetivo de engrandecer, de elevar os nossos pensamentos, as nossas vibrações, reenergizando os nossos corpos, contribuindo para que nós aumentemos o conhecimento da nossa doutrina, que tanto nos ajuda, que tanto nos dá o apoio em nosso dia a dia. Então, que nós possamos ter uma boa noite, amparado pelo carinho e pelas vibrações desses nossos amigos espirituais, orientados pela luz do nosso Mestre Jesus, e agradecendo a permissão do nosso Pai, do nosso Criador, que permitiu que todos nós estivéssemos unidos mais esta noite. Que assim seja. Bom, pessoal, hoje eu vou compartilhar algumas telas, né? Alguns slides com vocês, porque devido ao tema e à fonte que eu utilizei para esse tema, eu não me sinto seguro, né? de falar com tanta propriedade e também é um tema e uma obra que mexe tanto comigo que eu não gostaria de ser traído pela emoção e deixar de falar alguma coisa importante, né? Então, deixa eu compartilhar com vocês a tela. O tema escolhido hoje são os melhores professores, as crianças, né? Esse é um tema que ele é bastante conhecido, não é? Bastante discutido no Evangelho do Cristo, né? E também por nós espíritas, né? Ele é também abordado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, né? Que é intitulado Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus, né? E essa é uma passagem do Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, versículo 8. Né? E essa passagem corresponde a uma das andanças do Cristo, né? Durante a sua peregrinação, e quando a população quis trazer
as crianças, né? Para que Cristo os abraçasse, os recebessem, e os apóstolos, né? Os discípulos do Cristo tentaram impedir. E Cristo, ele não gostou, né, disso daí. E a frase que consta, né, no Evangelho é o que está aí entre os apóstrofes, que é a seguinte: deixar vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Essa passagem de Cristo, abordada no Evangelho do Espiritismo, né, ela poderia ser em relação àquilo que nós aqui discutimos no Espiritismo, em relação àquilo que o Espiritismo nos coloca, né? Mas no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, há uma explicação que é a seguinte, né? Que Jesus toma a criança por emblema de pureza e de simplicidade, né? Enquanto a criança se reveste da túnica da inocência na vida presente, né? Causada pelo esquecimento das vidas passadas. Quer dizer, então, se nós considerarmos as vidas passadas, muitas pessoas poderiam dizer que, então, esses espíritos, né, dessas crianças, não necessariamente eles sejam puros e inocentes, porque eles já tiveram várias vidas, né? Eles já erraram, já acertaram, mas é como explicado no Evangelho segundo o Espiritismo, considerando, né, o benefício do esquecimento que nós temos, né, das vidas passadas. Então, durante esse período, né, de inconsciência dessas vidas, Jesus simboliza a pureza e a simplicidade das crianças para tentar transmitir a mensagem de alguns atributos necessários para que, segundo ele, nós possamos acessar o reino dos céus. E eu me inspirei, né, não só nessa passagem, mas existe um capítulo, né, no livro A Força Eterna do Amor, psicografado pelo Robson Pinheiro, né, pelo espírito de Teresa de Calcutá, ok? E a Teresa de Calcutá é um nome simbólico dela, né? Um nome que ela assumiu de Teresa, Madre Teresa, em homenagem a Santa Teresa, mas o nome correto dela, o nome original seria Aniese Gonte Boiachu. Difícil, o Fernando brincou comigo dizendo que ele queria ver como que eu iria pronunciar esse nome, né? Então, a Madre Teresa, ela viveu na Índia, na cidade de Calcutá, principalmente, né? Ela é de etnia albanesa. Atualmente, onde ela nasceu seria Macedônia, a capital da Macedônia, e ela foi naturalizada indiana. Ela fundou a Congregação Missionárias da Caridade e ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1979. Okay? Eu gostaria de me ater ao conteúdo dessa obra, né? Como o próprio Kardec nos coloca, né? Nós devemos ter a preocupação e ter o foco no conteúdo da mensagem, né? Então, muita gente poderia dizer, né, e pesquisar sobre a vida da Teresa de Calcutá, dizer que são encontrados críticas à Teresa, que durante a vida dela, né, ela chegou a duvidar de Deus, do próprio Cristo. Ela própria dizia que ela sabia que existia Deus, mas ela não sentia Deus durante uma fase da sua vida, né? E a Teresa, né, a Aniese, como todos nós, ela era um ser humano, né? Ela é um ser humano. Então, ela tinha as suas fraquezas, ela passou pelos seus momentos de dificuldades, né? E da mesma forma que nós encontramos
críticas à Teresa de Calcutá. Se nós formos pesquisar na internet, nós vamos encontrar críticas ao Chico Xavier, nós vamos encontrar críticas ao Divaldo, nós vamos encontrar críticas até a Jesus Cristo, não é, gente? Quer dizer, então, o meu foco é na mensagem, é no conteúdo do que essa obra me trouxe, né? E não só apenas esse capítulo, né, que fala sobre as crianças, mas todos os demais capítulos mexeram muito comigo, né? E sempre que eu tive a oportunidade, eu dei essa obra de presente para alguém, né? Porque fez muito bem para mim, eu gostaria que fizesse muito bem para outras pessoas também, ok? E uma das razões de eu escolher essa obra e esse capítulo, né, é porque a Madre Teresa, ela compartilha, né, nessa obra um aprendizado dela, né? Não apenas uma teoria, né? Então, ela tinha a teoria, ela conhecia a teoria da passagem do Evangelho, né? Mas na prática ela conheceu essa teoria, né? E ela coloca nessa obra que sobre os pequeninos, né, Jesus falava de uma verdade muito mais ampla e profunda do que poderíamos imaginar. E ela coloca mais adiante que aprendi que no conceito de Jesus, ser criança é muito diferente de estar na infância. É um despertar e desenvolver certas características comumente atribuídas à criança, mesmo que estejamos em fase adulta, né? E o que ela quis dizer com isso, né? E é interessante ver na narrativa da Teresa de Calcutá que ela aplicou esse conceito na sua vida, né? Então, ela coloca que no meu ministério de servidora dos pobres, nunca aprendi tanto como quando estava com as crianças, né? E quantas vezes não tive de me fazer criança, irradiar sorriso, alegria espontânea, satisfação com as coisas simples, a fim de transformar o sofrimento em brincadeira de criança, de modo a sobreviver com mais qualidade, né, diante do contexto que ela vivia, né? Então, vamos imaginar, né, a Madre Teresa, ela começou o seu ministério, né, de dedicação com os pobres, e depois ela dizia, com os mais pobres dos pobres, na segunda parte da década de 40. Então, vamos imaginar o mundo, né, pós-Segunda Guerra, né? As deficiências desse mundo, né? A dificuldade material, a pobreza em determinadas regiões ou em boa parte das regiões do mundo, a falta de comida, e principalmente na Índia, né, gente? Um país onde tem uma grande população, né? Uma boa parcela da população mundial e de extrema pobreza, né? E a Madre Teresa, então, a vida dela, o contexto dela, o ambiente de trabalho dela era nesse ambiente extremamente pobre, limitado, e que muitas vezes ela não tinha condições de ajudar. Então, ela diz na sua obra que muitas vezes ela assume essa postura de criança como uma forma de sobreviver, né? Como uma forma de sobreviver com mais qualidade, ela diz, né? Que isso é importante. E ela segue adiante que nesse ministério aos pobres, né, ela coloca, ela vai falar de atributos de crianças, mas falando também dos adultos, né? Isso eu achei muito legal. Ela coloca, conheci muitos adultos que eram verdadeiras crianças, em lugares que pareciam verdadeiros antros de escuridão, aprendi com pessoas que se comportavam como crianças, esperançosas, sorrindo entre os mais miseráveis que elas próprias, embora tivessem tudo para chorar.
eu meditava naqueles momentos, indagando-me sinceramente: será que eram adultos mesmos? Ou eram eles os pequeninos de Deus, disfarçados em corpos sofridos, em seres de aparência triste, que esperavam por nós, a fim de ampará-los e reconduzi-los ao trabalho do Pai? Então, olha que bacana, eu achei lindo esse trecho dela, né? Então, olha o sentimento, o senso de missão, né? De coletividade dela, né? Olhando pelas deficiências do ambiente, do país, da cidade, mas que, apesar de todas essas dificuldades, ela encontrou adultos alegres, adultos que mantinham uma postura, né, de atributos, de comportamentos encontrados em crianças e que faziam com que a vida se tornasse melhor, que a esperança se mantivesse, né? E ela fala assim, talvez crianças disfarçadas de adultos, né, que Deus colocou em nosso caminho para que nós pudéssemos cumprir a nossa missão. Numa dessas passagens, ela coloca que entre prisioneiros infectados pelo HIV, a quem visitei, derramando-me por completo sobre suas almas, inúmeras vezes pude ver que o sorriso ainda teimava em estampar-se, né, em seus rostos, que a felicidade, apenas mascarada pela dor, permanecia irradiando neles, principalmente quando eu os abraçava, beijava e abrigava em meus braços, se não pudesse fazer mais nada por eles. Então ela compartilha, né, que mesmo na prisão, né, as pessoas doentes, né, elas ficavam felizes, elas se tornavam felizes, elas recebiam a palavra do Evangelho com muito sentimento. E ela coloca, né, que quando ela nada podia fazer por eles, ela os abraçava, beijava, né, e abrigava em seus braços. Quer dizer, é uma doação daquilo que ela podia dar àquelas pessoas, né? Se a gente puder, eu me lembro da passagem do óbolo da viúva, né? Então, o rico dá aquilo que lhe sobra, mas a viúva dá aquilo que ela tem, aquilo que ela podia dar. E a Madre Teresa coloca na prática essa passagem, né? E ela continua narrando: abriam-se ao abraço como crianças espirituais, que erraram mais por falta de educação e condução na vida do que por maldade. Olha que bacana, né? E aí eu me lembro, né, da reencarnação, né, que nós, né, tanto discutimos no Espiritismo, a lei da ação e reação, e como o Espiritismo quer nos dizer, né, que a lei da reação e da ação e reação não é uma penalidade, né, não é um castigo, porque nós estamos num mundo que é uma escola, é um aprendizado com os acertos, com os erros. E aonde ela coloca que crianças espirituais que erraram mais por falta de educação e condução na vida do que por maldade, né? Para mim está por detrás toda essa conceituação que nós, né, trazemos no Espiritismo, que o Espiritismo nos traz na realidade, né? E ela coloca: dei-me conta como tinha tanto que aprender com essas pessoas, né? E aí ela sai do adulto e vai falar da criança realmente, né? Encontrei em meio à pobreza e à miséria diversas crianças, como que transformadas em adultos sofridos, cuja esperança no ser humano se perdera em virtude do abandono por falta de amparo e de amor. Essas crianças me ensinaram quanto preciso amar mais, doar-me mais e trabalhar para eliminar a fome e a miséria de um mundo enfermo por causa da falta de amor. Ela tem o senso
do que no Espiritismo nós colocamos, né? Da lei da justiça, do amor e da caridade. Né? Ela tem a consciência, né? Do quanto esse mundo ainda, né? Ele é injusto, né? Mas é um mundo que é consequência dos atos da coletividade humana. Né? E ela então se defronta com crianças, né, que perante tanto sofrimento parecem já adultos sofridos. Né? Mas nesse sofrimento dessas crianças, essas crianças estão ensinando a ela que ela precisa trabalhar mais, que ela precisa se doar mais. Quer dizer, então ela vê os ensinamentos tanto nos adultos que se comportam como crianças, como nas crianças sofridas, né? Que parecem ser adultos. Né? E aí ela vem colocando para nós o seguinte, né? Vejo adultos em atitudes descuidadas e desrespeitosas, incentivando crianças a adotar hábitos nocivos que cultivam. Depois dizem que o mundo mudou e que a juventude não é mais como antes. Gente, parece que isso daí é tão atual, né? Então, isso é uma realidade que ela estava colocando na década de 40, na década de 50. Né? E hoje, né, se a gente for olhar nas mídias sociais, né, quantas críticas, né, a geração anterior coloca nas mídias sociais em relação à nova geração, né? Chamando de geração de mimados, né? E coisa e tal. E aí a gente vem o questionamento, né? Se nós queremos nos aproximar da geração atual, será que nós vamos nos aproximar dessa geração através de crítica? Ou nós vamos nos aproximar através de exemplos? Uma segunda reflexão que nós podemos fazer é essa geração atual, ela é consequência da teoria da geração espontânea? Ela se criou por si própria ou ela é resultado das gerações anteriores, das nossas próprias gerações, daquilo que gerações anteriores fizeram, cultivaram? Então, se a gente for analisar aquilo que o Espiritismo nos coloca como livre-arbítrio, lei da ação e reação, né? Causa e efeito, isso tem validade para nós indivíduos, como tem validade para nós como coletividade humana. Então, a coletividade humana hoje, ela é consequência do resultado do que foi a coletividade humana do passado. Né? Então, como olhar para essas crianças, como olhar para essa juventude, não como crítica, mas sim dando o exemplo para que elas possam fazer desse mundo um mundo melhor. E aí ela diz que ela se pergunta intimamente, né? Nesse jogo de crianças, de adultos que se comportam como crianças, e crianças que sofrem, que parecem adultos, de adultos que criticam essa nova geração, ela coloca algumas questões. Quem ensina quem? Quem está aprendendo com quem? Quem deseduca quem? São reflexões que a gente pode realmente fazer, que a gente pode trabalhar no nosso íntimo, porque está todo mundo um afetando o outro, né, gente? Então, da mesma forma que nós podemos ensinar as crianças, as crianças estão ensinando muito aos adultos. Né? Os adultos que se comportam como crianças também muito transmitem em termos de conhecimento e sabedoria. Né? E mesmo nos erros dos adultos, nos erros das crianças, nos erros da nova geração, nós podemos aprender com isso também, e não apenas criticar. Né? E ela coloca o seguinte: me enquadro na categoria de pessoas ignorantes.
Estou aprendendo com as crianças a viver com mais simplicidade, espontaneidade, mais alegria genuína e como ser menos dura com a vida, com o outro e comigo mesmo. E ela coloca, talvez o que nos falte neste trato com o aprendizado na vida seja desenvolver em nós determinados atributos peculiares à criança, a fim de que estejamos mais abertos ao método e metodologia do amor presente em toda a criação. Me chamou muita atenção essa última frase, né? O que ela quis dizer com método e metodologia do amor presente em toda a criação. Se a gente for olhar na criação, se a gente for olhar no mundo, seja nas crianças, né? Vamos pegar as crianças. As crianças, elas aproveitam esse mundo com mais simplicidade, com mais espontaneidade, né? Se tiver sol, elas vão brincar no sol, né? Se tiver chuva, elas vão brincar na chuva, no barro, né? Se elas estiverem no meio do mato, elas vão brincar no meio do mato. Se elas se aproximarem de animais, elas vão brincar com os animais. Se elas se aproximarem de outras crianças, elas vão buscar, né, esse relacionamento, brincar com as crianças. Se eles se aproximarem dos pais, dos avós, eles vão buscar esse carinho conosco, né? Vão querer brincar, vão querer companhia. Quer dizer, os animais também nos transmitem, né? De uma certa forma, os vegetais estão nos oferecendo aí o oxigênio, toda, né, a ecologia do planeta, para que a gente tenha condições de vida. Então, a criação do nosso Pai, seja em que ponto nós olharmos, ela nos oferece amor a todo instante, né? Então, está presente uma metodologia do amor nas leis divinas, né? Nas leis que Deus nos oferece para a nossa convivência, para o nosso relacionamento, para o nosso desenvolvimento, né? E ela tem a consciência disso. E, seguindo dentro desse raciocínio, ela coloca, talvez por isso Jesus, na sua oração de agradecimento a Deus, tenha firmado, né? Tenha afirmado, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, mas não ocultou para os simples, né? E ela coloca, ela conclui, imagino que Jesus nos quisesse dizer, num código somente decifrado pelo amor, que devemos desenvolver em nós a simplicidade, a abertura mental e emocional, a sensibilidade infantil para devassar a grandeza do infinito, a sabedoria verdadeira e não apenas a inteligência, nos tornando mais receptivos à escola da vida e sensíveis aos apelos do infinito. Olha que coisa maravilhosa, eu fico arrepiado com esse trecho, pelo conteúdo, né, que ele tem por detrás dele. Quer dizer, Jesus, né, através das suas parábolas, da sua fala, ela coloca, ele nos transmitiu um código do amor. E nós estamos tentando, nós precisamos decifrar esse código do amor para entender, né, como nós atingiremos o reino de Deus. E ele nos coloca, então, né, tenha comportamentos, seja semelhantes aos pequeninos, às crianças, né, às atitudes das crianças. Aprenda, leve com isso durante toda a sua vida e não apenas na sua fase infantil. E eu gostaria de terminar a fala da Madre Teresa, né, apenas colocando um ponto que eu coloco
tem uma frase, né? Eu não sei se essa frase realmente foi dita por ela ou não, né, gente? Tem tantas frases que são colocadas na boca do Chico Xavier, na boca do Divaldo, na boca do Einstein, né? Se foi ela ou não que falou essa frase, eu não sei, né? Essa primeira frase, mas o conteúdo faz muito sentido para mim, né? O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem assim mesmo. Veja que, ao final das contas, é tudo entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros, né? Então, pare um pouco de se preocupar com o que os outros pensem, com o que os outros falem de você. Pare de olhar os defeitos, né? Pare de fazer a crítica dos outros. Pare de falar aquilo que os outros fazem ou deixem de fazer, se eu mesmo talvez não consiga, né? É a trave no olho, né? Que Jesus diz, né? Que a gente vê no próximo e não vê no nosso próprio olho, né? Porque a coisa é entre a gente e Deus, é entre a nossa consciência e Deus, né? E ela coloca uma frase ao final desse capítulo sobre as crianças e diz que eles não quero sentir vergonha algum dia quando me encontrar com Jesus, se é que vou me encontrar com ele, ok? Então, ela coloca que ela se dedicou à vida dela, né? Ela olhando as condições do mundo, olhando as condições desse povo tão sofrido, a consciência dela não permitia, né? Que ela se omitisse e ela deixasse de fazer aquilo que ela fez, porque ela não queria ter vergonha quando se encontrasse com Jesus, porque na realidade a vergonha seria dentro dela própria, né? Perante a consciência dela própria, né? E aí então eu vou parar o compartilhamento da tela, né? E gostaria de encerrar, né, a minha fala com vocês, reafirmando o porquê que eu escolhi esse tema e por que eu escolhi essa lição que eu digo da Madre Teresa, né? Primeiro, ao eu ler essa lição da Madre Teresa, dá para a gente sentir, né, que ela está transmitindo alguma coisa que ela praticou e não simplesmente uma teoria, um conhecimento que ela absorveu. Quer dizer, então é tão verdadeiro, as palavras elas são tão verdadeiras e ilustram, né, as ações, a prática, a experiência que ela teve na vida dela, que realmente nos toca com uma profundidade muito grande, né? Segundo ponto, essa experiência dela, essa fala que ela nos compartilha, nos desperta um senso de humanidade extremamente profundo. É um senso de humanidade que nós temos, mas que ainda nós não exploramos ainda na sua totalidade, né? Nós temos ainda uma potencialidade a ser explorada, né? A ser desenvolvida. Porque quando nós comparamos com Jesus, parece que tem, né, um abismo entre nós e Jesus. Mas quando nós nos deparamos com pessoas que não são Jesus, né, que são pessoas que convivem no nosso sistema planetário, no nosso sistema, né, da humanidade terrestre, nós já nos sentimos longe dessas pessoas também. Quer dizer, então, essa experiência, esse compartilhar que a Madre Teresa faz conosco, nos desafia. E, ao mesmo tempo, que pode mexer com a nossa consciência, e às vezes parece jogar um pouquinho a gente para baixo, não é esse o objetivo. É o contrário. É nos elevar. Porque ela nos mostra o potencial daquilo que nós temos, que nós podemos fazer ainda como seres humanos. E que essa capacidade está dentro de nós. E por último, a experiência que ela compartilha, eu tenho certeza que cada um de nós também já teve ou está tendo essa experiência na vida.
Com certeza, nós conhecemos, né, no passado, ou conhecemos hoje no presente, adultos com postura de criança. Adultos otimistas que passaram por dificuldades tremendas, mas que nos mostraram como levar essa dificuldade com mais leveza, com otimismo, mantendo um sorriso no rosto, fazendo com que a vida se torne mais fácil. Mas com certeza nós deparamos também com crianças sofridas. Talvez um filho, um sobrinho, alguma criança de algum filho de algum amigo que tenha nascido com algum problema, com alguma deficiência, mas também que a postura daquela criança nos mostra o quanto que nós podemos aprender. O quanto que nós podemos aprender com as crianças, com os adultos, seja tendo uma postura mais leve, né? Ou mesmo sendo mais negativo, né? Porque nos mostra o outro lado da moeda que nós não deveríamos cultivar. Ok? Gente, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu não sei se eu honrei o conteúdo que está nessa obra, né? Eu não sei se eu consegui honrar os sentimentos que a Madre Teresa, através dessa psicografia, tentou compartilhar conosco, né? Mas eu fiz aquilo que eu pude, aquilo que eu senti, né? E eu recomendo para vocês, quem puder, leia essa obra, que ela é maravilhosa, ela mexe extremamente com a gente, no bom sentido, ok? Então, eu agradeço essa oportunidade, né? E passo aí a palavra para o Alberto, para que possa dar continuidade para os nossos trabalhos, né? Boa noite para todos e obrigado mais uma vez pela oportunidade.